Para marcar o início do ano letivo, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc realizou a tradicional aula inaugural. A atividade foi ministrada pelo professor Roberto Luiz do Carmo, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O tema foi Cidades, Água e Sustentabilidade. Quando o assunto é sustentabilidade, preservação do meio ambiente e qualidade de vida, vale de tudo, inclusive anotar. Tudo isso para não perder nenhuma informação de como pensar em soluções para problemas que há tanto tempo amedrontam a população mundial. Essa sala permaneceu cheia de professores, estudantes do mestrado e doutorado e também demais pessoas da comunidade, todos atentos à temática apresentada por Roberto Luiz do Carmo. O palestrante atua como coordenador da área de planejamento urbano e regional, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Governo Federal. Entre os assuntos abordados, Roberto apresentou uma reflexão sobre como as cidades e o processo de urbanização que aconteceram no país há 40 anos interferem na utilização da água. O que eu procurei mostrar é que existe uma interface muito forte, né, entre urbanização e água, e que essa interface muitas vezes acaba sendo desconsiderada nos processos de planejamento, né, quando são tomadas decisões que levam em consideração o curto prazo e desconsideram os impactos dessas ações no médio e no longo prazo. E que essas características problemáticas, por exemplo, em termos de falta de tratamento, de esgotamento sanitário, incidem diretamente sobre a qualidade da água disponível para consumo humano. Então há um certo contrassenso aí dentro desse processo de urbanização. O sociólogo ainda apontou uma situação comum existente entre as regiões Sul e Sudeste. Como exemplo, ele mencionou o processo de canalização de córregos em área de esgoto, que acontecem aqui no município de Santa Cruz do Sul e que, de certa forma, afetam e caracterizam todo o país. De acordo com ele, uma possível solução seria pensar no coletivo, já que todos somos responsáveis por esses acontecimentos que aos poucos estão depredando a natureza e seus recursos. O importante não é só pensar que o esgoto da sua casa deve ser canalizado, mas que o esgoto deve ser canalizado, deve ser tratado e deve retornar para os cursos da água de maneira que esse curso da água depois possa ser utilizado pelas populações que estão mais ajusante desse curso d'água, né? Então acho que essa dimensão, essa perspectiva mais coletiva em relação aos recursos ambientais, eu acho que ela é fundamental. A gente tem em mente que é importante pensar um pouco mais na coletividade. Seguimos com a série da Rede Prosa. Depois de exibirmos reportagens sobre turismo, o assunto agora é tecnologia. E começamos falando sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. O diagnóstico imediato e tratamento de primeira hora pode fazer toda a diferença na recuperação dos pacientes. Pensando nisso, um hospital privado de Porto Alegre está aliando a tecnologia à saúde. Esse é o princípio do serviço de telemedicina implementado há cerca de 1 ano no estado, que possibilita a antecipação e o aperfeiçoamento do diagnóstico de casos complexos como o AVC. Apesar de ser uma forte aliada dos médicos, a telemedicina não substitui a assistência presencial. Confira na reportagem da TV Unicinos, parceira da Rede Prosa. Rede Prosa. A Organização Mundial de Saúde define a telemedicina como o uso da tecnologia da informação para ofertar serviços de saúde. A telemedicina é uma ferramenta que proporciona o diagnóstico e instituição de tratamento mais rápido. Ela conecta médicos e pacientes, clínicos e especialistas, facilitando então a discussão de casos, a visualização de exames em conjunto e aprimorando, afinando o diagnóstico com maior agilidade no tratamento.
Estados Unidos, Europa e alguns países também de terceiro mundo têm a telemedicina como uma ferramenta. No próprio Brasil, na Amazônia, existe um projeto que é a Rede Universitária de Telemedicina, que faz com que especialistas que estão na região sudeste ou no centro do país possam prestar consultoria, fazer atendimento clínico, consultorias de dermatologia e outras especialidades para áreas remotas na Amazônia que tem conexão via satélite, fazendo então com que esses especialistas estejam em contato. Patologias e doenças tempo-dependente, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, se beneficiam também da telemedicina. No tratamento do acidente vascular cerebral, nós temos algumas poucas horas iniciais para que esse tratamento seja estabelecido. Imagine um indivíduo, então, que está a 300, 400 quilômetros de distância de um centro que exista capacidade de tratá-lo. Esse indivíduo não vai chegar a tempo de ser tratado. Então, nesta situação, é fundamental que o diagnóstico seja feito de imediato, seja lá onde ele esteja. Esse é um paciente de 70 anos que ele veio para o hospital com 4 horas já de evolução de uma hemiplegia à esquerda. Tá? E um desvio da comissura para a direita também, e um desvio conjugado do olhar para a direita. Não tinha indicação de embólica, então? Tinha um infarto já muito extenso que a gente viu pela difusão, que é a imagem que está aqui aparecendo agora. Para o tratamento do AVC, nós precisamos basicamente de uma tomografia simples de crânio para que se estabeleça esse tratamento. E existem inúmeros hospitais no Rio Grande do Sul e no Brasil com capacidade de atender prontamente o indivíduo, fazer a tomografia e assim que essa tomografia esteja pronta, se conectar então com o médico na central de telemedicina, onde esse médico vai olhar o exame de imagem, vai ajudar no exame clínico do paciente e vai tomar junto com o médico à distância a decisão do tratamento. O especialista pode estar em qualquer local, ele pode ser acessado e já prestar rapidamente a consultoria ou já entrar em ação. Porque a doença ela não escolhe hora, não escolhe local. Então, naquele momento que necessita uma situação de consultoria especializada, o especialista está disponível. Ele não precisa acessar um computador específico, ele pode acessar do bolso dele, o próprio telefone, e entrar e fazer a conexão com a equipe que está lá atendendo o paciente. A telemedicina não esfria a relação médico-paciente. Ela basicamente coloca um segundo médico no local do atendimento do paciente, que é o médico à distância. Então, na legislação brasileira, é necessário que o paciente que esteja sendo atendido, ele seja atendido por um médico, e este médico vai ter a opinião do especialista. Nós, seres humanos, temos a necessidade do contato humano, né? Isso é próprio das culturas, e mesmo a nossa cultura, que pode parecer que nós vivemos no mundo da tecnologia, nós somos muito ainda mediados pela forma presencial, do olhar, do aperto de mão e tudo mais, né? Então, se tratarmos em termos, assim, desde o ponto de vista, vamos dizer, das ciências humanas, né, das ciências sociais, eu diria que há um paradoxo bastante importante, né? E nós precisamos lidar com essas mudanças, tanto das tecnologias quanto das relações entre os seres humanos, né? O que a gente está vendo cada vez mais é que as pessoas estão entendendo a telemedicina como um recurso e uma ferramenta fantástica que pode beneficiá-los em relação ao diagnóstico e tratamento. Agora o esporte aqui no Unisque Notícias. Vai ter bola rolando na divisão de acesso do Gauchão. Depois de suspender o início da competição por causa de atrasos na liberação de laudos dos estádios, a Federação Gaúcha de Futebol, enfim, garantiu o início do campeonato. E os representantes da região dos vales já entram em campo no primeiro fim de semana. O Santa Cruz joga no sábado, dia 12, contra o Inter de Santa Maria. A partida no estádio dos Plátanos começa às 4 horas da tarde. Também no sábado e no mesmo horário, o Guarani de Venâncio Aires joga contra o Brasil de Farroupilha. O jogo será no estádio Alviazul, em Lajeado. Já no domingo, é a vez do Avenida estrear na competição. A partida contra o São Gabriel será fora de casa e está marcada para as 6h30 da tarde. Então, boa sorte para os representantes da região. Esta edição do Unisque Notícias fica por aqui. Até a próxima. Tchau!